A intolerância divide, a intolerância oprime, a intolerância ofende e a intolerância matou e mata diversas pessoas. Quando a gente fala de forma específica de intolerância religiosa, e se a gente for conceituar esse termo, podemos destacar que a intolerância religiosa ela é uma prática cometida por pessoas, né, que possuem determinada religião, né, e na sua prática passa a discriminar, passa a ofender, passa a dividir e passa a, digamos assim, a discriminar as pessoas que possuem religiões diferentes das suas. Discrimina, ao mesmo tempo, as leituras que se faz nessas religiões, né? Discrimina os atos religiosos que se praticam em determinadas religiões, passa a ofender as pessoas que não possuem a mesma crença, a mesma religiosidade que a sua. Então, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças é intolerância religiosa. Essa intolerância está marcada na história da humanidade, né? Principalmente porque no passado era bastante comum, né, se fazer pactos entre religiões e o poder público, entre religiões e o poder político. Tá bom? E ainda hoje é comum. Por isso, esse é um dos motivos, inclusive, que faz com que ainda se aconteça com muita frequência as intolerâncias religiosas no Brasil, porque há um pacto, há uma ligação entre determinados setores religiosos e o poder público, entre determinadas religiões e o poder político, né? Entenda-se como isso, como por exemplo, um pacto entre a Igreja Católica e a Presidência da República, um pacto entre a Igreja Evangélica e a Presidência da República, um pacto entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica e prefeitos, e vereadores e governadores. Então isso faz com que haja intolerância religiosa, porque as religiões que cometem e que praticam esse pacto com o poder público se sentem no dever de serem mais fortes, de serem mais aceitas do que as outras religiosidades. E a gente sabe que isso não é verdade e que inclusive há leis que proíbem esse pacto, essa aliança. Perfeito? Então, a religião ela sempre foi um meio de conseguir poder. Ela sempre foi um meio de conseguir também poder político, poder econômico e controlar a população. E ainda hoje é. Houve, inclusive, um momento na história da humanidade em que cristãos foram perseguidos, né? Lá no Império Romano, né? Houve esse momento, né? Inclusive a própria crucificação de Cristo, né, é um fato histórico consolidado, né? Há fontes históricas que comprovam a crucificação de Cristo, né? Agora, as histórias que se constroem a partir dessa crucificação é que não vai entrar em detalhe aqui, nós discutimos nesse momento. Então, a própria crucificação de Cristo, ela mostra, né, esse pacto, né, entre determinados setores religiosos. Tá bom? Mas como eu dizia, há leis que proíbem esse pacto, que nós vamos falar em outras oportunidades. Então, infelizmente, a intolerância religiosa ela é uma realidade presente no Brasil. Ela é uma realidade que ainda assola, que ainda comanda as comunidades em todo o mundo, principalmente no Brasil. Costumeiramente, nós somos assolados, vistos, né? Costumeiramente a gente percebe e vê em vários veículos de comunicação, na rede de televisão inclusive, de informações, de notícias de que líderes religiosos incendiaram outros
outros eventos, em que líderes religiosos acabaram apedrejando pessoas que possuem religiosidade diferente das suas. Então isso é intolerância religiosa. E no Brasil esse problema ele está relacionado de forma mais vista, né, à questão do racismo, uma vez que a intolerância religiosa que é praticada no Brasil, ela acontece em maior escala, ela é mais vista, ela é mais praticada, a intolerância, contra as pessoas que são de religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa, ela carrega uma ideia de anular as crenças, de anular as pessoas que possuem religiosidade diferente das suas. Nos nossos próximos encontros, nós vamos falar dos vários tipos de intolerância que acontece no Brasil, né, tipificando essas intolerâncias, né, e ampliando a nossa ideia, o nosso conceito sobre essa prática que é muito comum no Brasil, mas que já deveria ter sido eliminada há muito tempo, que é a intolerância religiosa. É isso aí, abraço virtual a todos e a todas.